Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa rota de aprofundamento de geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje a nossa aula é sobre a contextualização histórica e as transformações no mundo do trabalho. Lembrando que essa aula está no caderno Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial. Vamos então começar a nossa aula? Bem, como eu falei, a nossa aula vai ser uma contextualização histórica e as transformações que foram ocorrendo no mundo do trabalho ao longo do tempo. Essa imagem, ela já fala muita coisa sobre a nossa aula, mas nós vamos ver essas transformações acontecendo aí ao longo do tempo em importantes fases da nossa história. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês para o conceito de trabalho. O que seria o conceito de trabalho? É o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. 2. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Ou seja, o trabalho nada mais é do que aquilo que a gente desenvolve aí ao longo do mês, trabalhando e assim buscando ter um ganho, no caso, o salário. Bem, mas esse trabalho, como é esse trabalho aí, a maneira de como o ser humano encara o ato de trabalhar ao longo do tempo? Como foi acontecendo isso? Eu vou começar falando na pré-história. Prestem bastante atenção na imagem. Na pré-história, o trabalho era uma questão de sobrevivência, ou seja, caçar animais e coletar frutos era como os indivíduos retiravam seu sustento da natureza. Mesmo quando se tornaram agricultores, que os homens passaram e deixaram de ser nômades, o objetivo também do trabalho continuava sendo essencialmente o ponto de suprir as necessidades mais básicas para a sobrevivência do homem. Então, esse era o trabalho conforme a gente pôde observar aí lá na Idade Média. Aliás, lá na pré-história, tá? Corrigindo. Agora nós vamos falar do trabalho na antiguidade. Observem comigo a imagem. Na antiguidade, o trabalho humano não era algo visto de forma positiva pelos grandes pensadores gregos e romanos. Isso porque aqueles que precisavam trabalhar ocupavam posições inferiores dentro da sociedade, enquanto o grupo mais abastado, que vivia do trabalho, de escravos, tinha tempo livre de sobra para se dedicar às reflexões políticas e filosóficas, ou seja, o trabalho na antiguidade ele era desenvolvido principalmente por escravos e pelos servos. Então, você trabalhar na antiguidade, na sociedade, era visto como algo inferior, era visto como algo que não era bom aí pela sociedade. Por quê? Porque os escravos e os servos, eles eram tidos como pessoas inferiores dentro dessas classes sociais. Bem, na Idade Média, os servos se dedicavam ao trabalho árduo, novamente, a figura dos servos e dos escravos aqui, e eles trabalhavam principalmente aí no campo para garantir o sustento, moradia e proteção dos donos de terras. É importante frisar que a nobreza, fazia parte ali da sociedade feudal, desfrutava de diversas atividades de lazer, como torneios, caças de animais selvagens e também as festas que eram feitas no castelo. Essa imagem aqui, por exemplo, ela vai nos mostrar uma imagem aí de um engenho de açúcar, onde a gente vê a presença do trabalho escravo. Logo, essa imagem aqui, ela representa aí o trabalho dos escravos aqui no Brasil, que era colônia de Portugal aí durante essa época. Bem, agora nós vamos falar do trabalho com a chamada Revolução Industrial. E aí, será que houve uma mudança nessa questão do trabalho? Vamos acompanhar comigo. Com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, muitos trabalhadores saíram do campo. Lembra daqueles trabalhadores que viviam lá no campo, tanto para suprir as suas necessidades como para enriquecer os donos das terras? Na Revolução Industrial, esses trabalhadores saem do campo e vão em direção às fábricas que ficavam principalmente nas cidades.
eles acabam vivendo aí em condições bastante precárias e em posição novamente de subordinação, ou seja, na sociedade eles continuam sendo inferiores. Olha que interessante também falar que essas pessoas se tornavam mão de obra barata para os empresários e cumpriam exaustivas jornadas de trabalho que chegavam aí até 18 horas por dia, o que muitas vezes resultava em acidentes e até mesmo mortes por exaustão. Bem, continuando a nossa viagem pelo tempo, nós vamos chegar aqui ao proletariado. A era industrial, ela é bastante importante, tá? Porque ela foi marcada por grandes avanços tecnológicos e pelo surgimento do proletariado. Mas o que é isso, professora? A classe social formada pelos trabalhadores assalariados, cuja força de trabalho era explorada pela burguesia industrial. Então, sabe aquelas pessoas que trabalhavam em péssimas condições? O que aconteceu? Elas começaram a formar o grupo chamado de proletariado. O que essas pessoas buscavam? No século XIX, começou a ter aí o movimento operário. Com esse grupo, eles passaram a se organizar para reivindicar o quê? Melhores condições de trabalho e também os seus direitos trabalhistas. Observem na imagem 6, as pessoas, por exemplo, portando aí cartazes, reivindicando melhores condições de trabalho, principalmente nas fábricas, que era o local onde nós tínhamos aí a maior parte da mão de obra empregada. Bem, chegando lá no início do século XX, nós chegamos no período chamado de linha de montagem. E aparece uma figura bastante importante que está destacada aqui no nosso texto, que é Henry Ford. O que acontece aqui? Henry Ford, ele passa a otimizar os processos de sua indústria automobilística por meio da chamada linha de montagem. O que era a linha de montagem? Ela reduzia o tempo de produção e, consequentemente, o seu custo. Logo, esse modelo de produção, os operários, eles passam a ficar mais tempo parados. Porém, eles, estando parados em seus postos de trabalho, eles acabam limitando-se a executar as chamadas atividades repetitivas. Lembrando que esse modelo de linha de montagem criado por Henry Ford, ele continua, querendo ou não, ele continua ainda subordinando o trabalho e tornando bastante cansativo para os operários. Bem, andando um pouquinho no tempo, nós chegamos no século XXI, a chamada automação industrial. Qual o grande acontecimento nesse período? Que é o período mais atual aí do mundo do trabalho. A gente chega no período dos avanços tecnológicos. Primeiro, eu quero que vocês observem aqui a imagem 8. O que é esse avanço tecnológico no âmbito industrial? Ele vai permitir, olha que interessante, ele vai permitir utilizar máquinas para automatizar a execução de processos com menores chances de erros e também maior redução de custos. Consequentemente, também vai diminuir a chamada mão de obra. Olha que interessante também, isso vai reduzir a participação humana em linhas de montagem e praticamente vai eliminar os riscos que os trabalhadores correm nessas atividades. É importante mostrar a imagem, que a imagem 8 aqui, ela mostra que toda a produção está acontecendo de forma robotizada, ou seja, quem está executando toda a produção são os robôs e nós temos aqui uma pessoa humana apenas guiando e dizendo o que a cada parte e o que deve ser feito, controlando tudo através de um tablet. Bom, eu quero mostrar para vocês as nossas referências da nossa aula de hoje, as referências de todas as imagens e a nossa referência também do nosso texto, onde nós podemos encontrá-los. E agora eu quero chamar uma imagem para a gente entender melhor um pouco sobre as transformações que ocorreram ao longo aí do tempo, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem que eu vou mostrar aqui e quero chamar vocês também para uma reflexão sobre o trabalho na nossa sociedade atual. Eu quero que vocês leiam junto comigo a imagem 9 para a gente encerrar nossa aula. Olha que interessante.
No século XXI, o uso de robôs já vai muito além das indústrias, chegando inclusive ao mundo digital. É o que a gente tem visto aí ao longo do tempo. Tanta automação de processos tem tornado aí a discussão sobre a possibilidade de os robôs substituírem o trabalho humano. E aí, será que vai acontecer essa substituição? Eu quero deixar essa reflexão e essa pergunta com vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!